Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Vocês vão me ver olhando um pouquinho pro lado porque eu tô com os slides aqui do lado para eu não me perder. Então vocês vão me ver dando umas desviadinhas de olhos aqui pro lado, porque aí eu não me perco e eu consigo fazer uma palestra, um bate-papo, uma roda de conversa de melhor qualidade para vocês, tá bom? Vamos começar então, gente. Seguinte, hoje eu ia fazer mais um bate-papo falando sobre um pouquinho dos sintomas do TDAH e tudo mais, mas eu acredito que tudo isso é um pouco batido e que as pessoas sabem, né? Conhecem um pouco dos sintomas do TDAH. E aconteceu um fato comigo na terça-feira, né? Pra quem não sabe, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Júlia, eu sou psicóloga e sou idealizadora aqui desse canal e dessa fanpage. Aliás, só dessa fanpage porque eu não tô transmitindo isso no YouTube. E eu sou portadora também do TDAH, fui diagnosticada depois de adulta. Então, me aconteceu um fato na terça-feira e por conta do que aconteceu, eu achei que seria mais útil para as pessoas no modo geral e principalmente para quem tem TDAH e para pais e mães de pessoas com TDAH saber um pouquinho mais sobre isso. Boa noite, Cláudia. Oi, seja bem-vinda. E então resolvi compartilhar com vocês um pouco de estratégias de como lidar com os sintomas do TDAH. O que aconteceu comigo? Na terça-feira é um dia que eu não trabalho na minha cidade. Eu trabalho numa cidade vizinha, eu saio daqui cedo e volto para minha cidade à noite. E eu esqueci a minha carteira. Eu ia almoçar na cidade onde eu trabalhava. Eu deixei o carro no estacionamento e a hora que eu abri a minha mochila, né, que eu levo computador, material, tudo, eu vi que a minha carteira não estava lá. Então eu tava sem documento, sem carteira de motorista e sem dinheiro na cidade. Aline também, bem-vinda, Aline, seja bem-vinda. TDAH significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Minha mãe agora entrou também, boa noite, mãe. E aí eu esqueci minha carteira, então lá estava eu, sem dinheiro, sem carteira, sem documento, e, enfim, sem nada. Por sorte, eu achei um dinheiro no bolso e eu consegui almoçar. Então, minha gente, eu achei que seria mais útil para todo mundo que eu compartilhasse estratégias de como lidar com situações como essa, né? Claro que na hora que aconteceu isso, a primeira coisa que eu pensei foi, culpa do TDAH, né? Que saco, culpa do TDAH. Mas a culpa não foi do TDAH, né, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A culpa foi minha. Por quê? Porque eu deixei para arrumar as minhas coisas 10 minutos antes de sair de casa. E aí não deu tempo de eu conferir se eu tava levando tudo. E não deu tempo de checar nem nada. Arrumei as coisas de última hora, esqueci alguma coisa. Óbvio que, enfim, ficou para trás. A culpa não era do TDAH. A culpa foi minha. Então hoje eu resolvi passar para vocês algumas dessas técnicas que podem ajudar vocês, as mães, os pais, os psicólogos que estão aqui presentes e as pessoas que têm TDAH a lidar melhor com esse transtorno, tá certo? Vou explicar então um pouquinho para as pessoas o que significa o TDAH, o que é o TDAH. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno neurobiológico com sintomas principalmente de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Aí ele é manifestado, começa na infância e se prolonga na vida adulta, né? O TDAH, ele pode se manifestar de 3 formas, que a gente chama de subtipo, essas 3 formas. Tem o subtipo desatento, o subtipo hiperativo e o subtipo combinado, que são os 2 tipos juntos, né? O desatento e o hiperativo. E o subtipo impulsivo tem nos 2, mas principalmente na criança que é mais hiperativa. O diagnóstico é sempre feito por uma equipe multidisciplinar, ou seja, não é só um profissional que vai chegar e vai falar pro teu filho, pra tua filha ou pra você que você tem TDAH. Vai ser sempre feito por uma equipe multidisciplinar, né? Por um conjunto de profissionais. O médico psiquiatra ou neurologista, o psicólogo,
fonoaudiólogo e eu gosto também de acrescentar o neuropsicólogo. Eu acho que é bem importante a presença do neuropsicólogo nesse diagnóstico. Esse é um pouquinho do TDAH e hoje eu resolvi passar para vocês, então, vamos lá, algumas dicas e estratégias para melhorar um pouco a qualidade de vida das pessoas que têm TDAH. Abri um parênteses aqui, essas dicas e essas estratégias, gente, não substituem a psicoterapia. É importante que toda pessoa que tem TDAH esteja em tratamento com um psicólogo, né? Porque aí a pessoa vai aprender a lidar melhor com o transtorno e vai ter uma qualidade de vida melhor ainda. O que eu tô passando aqui são algumas dicas para melhorar a qualidade de vida, mas isso não significa que a pessoa tem que abandonar a psicoterapia. Vai abandonar porque a Júlia lá, psicóloga da Bate-Papo com Pensamentos, passou algumas dicas. Então agora eu vou seguir aquelas dicas e vou abandonar a terapia. Não precisa abandonar a terapia, só segue essas dicas, né, que são dicas que eu uso bastante comigo e com alguns pacientes que eu atendo para melhorar a qualidade de vida. Primeira dica que eu quero passar para vocês, tanto para os TDAH quanto para os pais, é tenha um horário, né? Um horário que eu falo é assim, pega uma tabelinha, faz uma tabelinha no computador, né? Para os adultos dá para fazer assim, manhã, tarde, noite, dividir entre períodos, sei lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo tá mais livre, né? E organiza essa tabelinha em horários e divide essa tabelinha em horários, né? Faça a tabelinha, faça lá os horários com as coisas que você tem que fazer, né? Então, por exemplo, segunda de manhã, segunda à tarde, o período da manhã e à tarde. Manhã e tarde vocês estão na faculdade, ou aliás, estão no trabalho? Então coloca lá, trabalho. E à tarde, lá de tardezinha, começa a falar as coisas que vocês têm que fazer lá, coloca lá. Começa a colocar as coisas lá que vocês têm que fazer, a dividir. Crianças, é interessante também que tenham esse horário. Por exemplo, estuda no período da tarde, coloca lá, escola. Boa noite, Grace. Coloca lá, escola no período da tarde e de manhã. Balé, ou futebol, lição de casa. E vai colocando lá as coisinhas que tem que fazer. Divide esse horário. Por que eu tô falando isso? Porque a pessoa que tem TDAH tem dificuldade com gerenciamento de tempo. Então, a partir do momento que ela tem ali no papel tudo, boa noite, Lisandra. A partir do momento que ela tem ali, e boa noite, Isabela também. Boa noite, a partir do momento que ela tem tudo ali esquematizado no papel, no horário, na tabelinha, tem aqueles de ímã também que eu acho legal, fica mais fácil para a pessoa com TDAH visualizar e evita as distrações. Papai e mamãe que estão vendo, não façam sozinhos esse gerenciamento de tempo. Peguem o seu filho e façam junto com eles, porque assim eles vão aprender desde pequenos a gerenciar o tempo deles, a dividir as atividades. E outra coisa que eu uso muito é isso aqui, ó, post-it. Por quê? Aí é o seguinte, eu pego o post-it, tenho o meu horário, a minha tabelinha, e durante o dia ainda, cada dia, eu divido. Por exemplo, segunda-feira, fazer lá o meu estudo de caso e vou anotando e coloco assim. E conforme eu for fazendo, eu vou ticando as atividades que já foram feitas, porque isso também ajuda na questão do gerenciamento de tempo e faz com que eu não me perca e com que as distrações sejam menores, né? E eu só abro um parênteses aqui, um outro parênteses, gente, que a gente tem que tomar bastante cuidado, que foi uma coisa que aconteceu comigo também. A gente não pode esquecer que o dia tem 24 horas e que a gente precisa dormir. Então não dá pra colocar lá muita coisa num dia só, porque senão não vai dar tempo de fazer tudo, a gente vai se frustrar e, enfim, é uma sensação muito ruim a gente ver que não conseguiu fazer tudo que a gente planejou, né? Então, vamos tentar colocar atividades possíveis, né, que você conheça e que você sabe que dá pra fazer num dia só. E é isso aí. Vamos passar para a segunda dica, segunda estratégia. Aí, segunda aqui. A segunda estratégia, tenha um hobby, né? Uma atividade que você gosta de fazer e que trabalhe na sua dificuldade. Então, lembra que eu falei lá no comecinho da questão de você saber qual que era da questão de você saber de que o TDAH tinha subtipos, né? Que tinha o subtipo desatento, o subtipo hiperativo e o subtipo combinado? Então, é importante que você tenha alguma atividade que trabalhe nessa tua dificuldade. Eu, por exemplo, sou subtipo desatento, então eu procuro pegar atividades que vão ajudar a manter o meu foco, a minha atenção e minha concentração.
Por exemplo, cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar. E então eu sei que se eu não manter ali minha atenção, eu vou arrancar a tampa de um dedo. Eu vou me queimar. Já aconteceu algumas vezes de eu cortar feio meu dedo, já aconteceu de eu me queimar, acontece com bastante frequência, mas a coisa vai diminuindo com frequência. Mães, pais, não tenham medo de levar teus filhos para a cozinha, claro que supervisionados, ensinem, porque isso ajuda muito na questão do TDAH. Principalmente porque é uma atividade que, de certa forma, tem riscos, assim, claro, não tô falando para você dar uma faca na mão da criança, né? Mas eles sabem que tudo tem medida certinha, né? O tempero tem uma medida certinha, a farinha, se vai bater um bolo, tem a medida certinha, tem que bater no ponto certo. Então, é um tipo de atividade que a criança precisa de demandar, né, bastante atenção por bastante tempo. Então, é uma atividade que eu recomendo fazer e que é bastante sucesso. Aí coloquei outras atividades aqui, por exemplo, artesanato, quebra-cabeça, né, que ajuda bastante também, trabalha bastante na concentração. Então, sentem no chão se for os filhos, façam junto. Adultos, peguem aqueles quebra-cabeças com pecinhas menores e façam também, façam aos pouquinhos, né, divide, aí eu vou montar tantas pecinhas por dia, eu vou montar as bordinhas por dia, que isso trabalha bastante a atenção também. Instrumentos musicais, aprender um instrumento novo, aprender um instrumento musical e aprender outras línguas. Aí vocês podem até falar assim, Júlia, mas eu não tenho dinheiro, né? Eu no momento, a gente não tá em crise e tudo mais. Existem alguns canais no YouTube e aplicativos que ensinam isso de graça. Então, dá um Google aí depois que acabar a palestra, não vai sair agora. Coloca lá, aprender um violão, aprender um piano, porque isso vai trabalhar outras áreas do cérebro que você não exercita normalmente. Boa noite, Isis. Carla também, boa noite, Carla, boa noite, Bárbara, boa noite, Sheila. Pessoas que eu não dei boa noite, sejam muito bem-vindas. Boa noite, Nicole. Isso mesmo, o Duolingo também, um aplicativo excelente, eu já fiz e é super legal. E você aprende brincando. Então, aprender outras línguas, aprender artesanato mesmo, caça-palavras, palavras cruzadas, a leitura mesmo, começa com um livrinho menor, descobre qual tipo de leitura que te dá prazer, se é um livro mais didático, tipo... eu sou psicóloga. Se é um livro mais de psicologia, que me dá prazer de ler, ou se é um livro mais de histórias, né, um livro de ficção, descobre, vai se descobrindo e vai percebendo qual hobby que você vai ter mais sucesso e que você vai gostar mais. Terceira estratégia, mantenha um ambiente organizado, né? Mantenha um ambiente funcional, eu diria, né? Muitos estímulos, principalmente para criança, tiram a atenção. Então, quando eu fiz estágio em escola, eu via muita criança com aqueles estojos assim, aqui em Curitiba eles falam penal, né? Então, mas eu vou falar estojo, tá, gente? Porque as pessoas vão entender melhor. Com aqueles estojos assim, com um lápis cheio de, por exemplo, um lápis assim, quem nunca viu um lapisinho assim, cheio de tabuada, ou aqueles lápis cheios de pompom, aquelas canetinhas que escrevia assim, ia balançando, balançando, balançando. Esse tipo de coisa, gente, é legal, é bonitinho, as meninas principalmente pedem bastante, porém, é o tipo de coisa que tira muito a atenção, não só da criança que tem o lápis, mas das outras crianças que estão ao redor. Esse lápis com tabuada, pensei que não existe. Ixi, Cláudia, existe isso aqui, ó. Eu tenho um monte, por sinal, de lápis com tabuada. Então, assim, quanto menos estímulo a criança tiver, melhor. Eu recomendaria até o seguinte: tenha 2 tipos de estojo, né? 2 penais. Um estojinho para ela ficar em casa, porque a criança gosta, tem vontade, né? Então, pega 2 estojinhos. Um para ela ficar em casa, para ela brincar, que tenha esses coisinhas cheios de brugudalinho, de coisinha enfeitadinha. E o que ela vai levar na escola? O lápis preto, a borrachinha branca, verdinha, que seja aquela de 2 cores, e a canetinha Bic. Ponto. É importante, pais e mães, vocês conversarem na escola para ver aonde os seus filhos estão sentando, né? Eu escrevi um texto contando a história da Larissa, né, uma personagem, e essa personagem, né, eu relatei um pouco de uma coisa, de um tempo que eu vivi na escola. Ela sentava na janela e atrás, e isso faz com que a criança tenha uma visibilidade muito grande da sala, uma visibilidade muito grande do pátio,
E para a criança que tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é muito fácil desfocar e perder a atenção porque ela tem muitos estímulos. Então, quanto mais próximo ela estiver da lousa e da professora, melhor. Então, se vocês puderem, pais e mães, conversar com os professores para que teu filho sente ali na frente e pertinho do professor, assim, numa carteira meio que do meio, é melhor, porque ela vai ter menos distrações ao redor. E para os adultos também, adolescentes, procurem observar o local de estudo, a mesa de trabalho, né? O adulto já é um pouco mais fácil, porque o adulto consegue se conhecer e consegue ver o que distrai, né? Eu, por exemplo, eu tenho, aliás, aqui 80 tipos de canetas e não me distrai. Até me ajuda, porque quando eu tô lendo algum texto, eu gosto de grifar, por exemplo, eu tô lendo um texto de um tipo de transtorno de personalidade, por exemplo, de depressão. Eu gosto de grifar, por exemplo, os sintomas da depressão de uma cor, as causas de outra cor e tal coisa de outra cor. Aí eu colo um post-it e faço anotação. Então, esse tipo de coisa não me distrai. Agora, o que me distrai? Barulho. Então, adultos que têm TDAH, se observem, né? Comecem a prestar atenção naquilo que distrai, né? Quando vocês estão trabalhando mesmo, né? Presta atenção. Ah, foi uma pessoa levantando que te distraiu, foi um barulhinho, foi a pessoa conversando, foi o telefone. Celular hoje em dia distrai muito, né? O celular me distrai muito. Então, quando eu sei que eu tô fazendo uma atividade que precisa de muito foco, eu pego meu celular, ou eu deixo pra lá, ou eu coloco ele em modo avião, porque eu sabendo que não vai chegar mensagem, eu já fico mais tranquila. Eu coloco ele em modo avião e deixo ele virado para baixo, porque aí eu já vejo a telinha, que a telinha não vai se iluminar. E isso ajuda bastante. Então, adultos com TDAH ou psicólogos que atendem adultos com TDAH ou pessoas no geral, esse tipo de coisa ajuda bastante também. O autoconhecimento, onde você se observa para ver o que te distrai e aí devagarzinho você vai cortando. A nossa quarta dica, né, ou quarta estratégia para lidar com o TDAH, ao todos vão ser cinco dicas. Eu tô com esse lápis na mão ainda, deixa eu pôr pra cá. Ao todos vão ser 5 dicas, tá, gente? Seria praticar uma atividade física, né? A prática de atividade física também é bem importante e eu recomendaria a prática de atividades físicas aeróbicas, né? Ou seja, que tem um gasto maior de energia, né? Ou seja, aqueles que você corre mais e sua mais, não a musculação, essas coisas. Por que aeróbica? Porque a atividade física aeróbica, a pessoa estimula o corpo a produzir substâncias que são responsáveis pelo prazer e pelo bem-estar, né? As que a gente chama de endorfinas. E também tem a questão do gasto mesmo de energia, principalmente para os hiperativos, né? Eu fiz algumas e eu reservei aqui algumas que eu achei que foram bem interessantes para mim. Eu coloquei aqui a dança, artes marciais, que eu acho bem legal, futebol, vôlei, basquete, essas atividades em grupo, né? As que fizeram bem pra mim e que fazem bem. A dança. E aí eu coloquei uns tópicos aqui do porquê, o que eu vejo que a dança trabalha em mim. Eu fico ali muito tempo prestando atenção, né? São 45 minutos de aula, então 45 minutos de atenção concentrada ali, com pequenos intervalos, né? Que é um intervalo entre uma música e outra, que eu consigo me desfocar. E ninguém gosta de errar, né? Não é proibido errar, claro, mas ninguém gosta de errar. Então, é uma coisa que você tá ali, você tá trabalhando o teu cérebro, você tá trabalhando a tua atenção. Então, é bem interessante a forma como a dança trabalha na questão do cérebro. A percepção de espaço, né? O tanto, porque você tá dançando, tem uma outra pessoa do seu lado, tem uma pessoa do lado aqui, tem uma pessoa na frente, tem uma pessoa atrás. Então, você tem que cuidar para você não dar um passo muito largo, para você não abrir muito o braço, para você não pisar na pessoa, para você não bater. Então, é bem interessante como trabalha, porque tá trabalhando a atenção lá na frente e a atenção de todos os lados. E o tipo de aula que eu faço 2 tipos de dança, que é a zumba e o move dance. E nesses 2 tipos eles trabalham os 2 lados. Então tudo que eu faço com o lado direito eu vou fazer com o lado esquerdo. E aí entra a questão da lateralidade, que também é bem legal. Mesmo que eu seja destra, eu tenho escrevo mais com o lado direito, me dou melhor com o lado direito. Mas ele vai trabalhar também para que eu desenvolva bem o meu lado esquerdo. Então é bem interessante também essa questão. A memória visual e a auditiva, né, para eu guardar os passos, associando com a coreografia.
E também, no meu caso, trabalha bastante a autoestima também, né? Porque você, enfim, dança, eu acho que trabalha a autoestima. Isso é particular meu, minha opinião. Eu fiz também o Muay Thai, né? Fiz um tempo de Muay Thai. Parei porque eu não conseguia bater nas pessoas, então eu parei por essa questão. Mas eu acho bem legal, né? A Priscila comentou que o filho dela tem TDAH, tem também eu não lembro se é disfunção a primeira palavra, se alguém puder colocar aqui nos comentários e me lembrar, do processamento auditivo central. E ele tá com 7 anos e ele faz judô há 2 meses. O judô também é bem legal, né? Artes marciais, porque além de trabalhar a questão da lateralidade, da concentração, até mesmo porque senão você leva, né? Senão você apanha, se você se desconcentrar e desfocar, você apanha. Tem um alto gasto de energia, porque o distúrbio, isso mesmo, Penélope. Tem um alto gasto de energia, as atividades de arte marcial, porque o aquecimento é bem pesado, é bem intenso. Trabalha a memória também para a questão dos movimentos e também trabalha a questão da disciplina. Nicole também colocou aqui distúrbio, obrigada, gente. A Dani entrou agora, boa noite, Dani, seja bem-vinda. E eu fiz também dança de salão, que além de trabalhar todas as questões da dança que eu falei, era aquela coisa assim, eu tava dançando com uma pessoa. Se eu erro, a pessoa erra. Então você vai querer errar menos ainda, né? É bem interessante a questão da dança de salão, eu gostei bastante também. E o basquete, o futebol, o vôlei. E o basquete, o futebol, o vôlei trabalham a questão da equipe, né? Que vai ensinar a criança a controlar a impulsividade também. Ajuda também na questão da hiperatividade. Mas principalmente eu vejo que trabalha a questão da impulsividade, né? O controle da impulsividade. E a nossa quinta dica é a questão para trabalhar a impulsividade, que é a questão do autoconhecimento. E isso os pais e as mães podem ensinar as crianças, né? Ensinar os seus filhos e tirar um tempo todos os dias para conversar um pouquinho sobre eles. Então, é o seguinte, é interessante que vocês façam uma auto-observação, ensine os seus filhos a fazer uma auto-observação. O que seria essa auto-observação? Né? Vocês podem fazer o uso de diários, né, cadernetinhas, ou gravar no celular, ou no bloco de notas mesmo do celular, e escrever as situações onde vocês perceberam que tiveram comportamentos impulsivos. Então, a impulsividade, ela se manifesta através de comportamentos. Então, por exemplo, eu até vi um exemplo de uma psicóloga que assistiu uma live agora há pouco, bem interessante, que ela falava assim, por exemplo, as crianças estão correndo e aí uma criança ela esbarra numa criança, essa outra criança bate nela sem querer e aí essa outra criança que tem TDAH vai lá e revida, né? Quem que fica taxada como uma criança agressiva? A criança com TDAH, né? Muitas vezes porque tem o TDAH já fica, tem TDAH e é uma criança agressiva. Mas muitas vezes ela revida na impulsividade, ela não quis revidar. Ou então ao contrário, uma criança esbarra nela, ela vai lá e buf, e bate na outra criança. Sem querer, assim, na impulsividade. A hora que ela viu o que ela fez, nossa, bati na criança, mas foi sem querer, bati no amiguinho, bati na amiguinha. Ou então aquela questão da resposta mesmo que sai e foi sem querer. Então, assim, ensinar os seus filhos o anterior, a situação, a observar o que veio antes dessa situação, desse comportamento de impulsividade, a se auto-observar. E é sempre anotar. E depois, fazer uma comparação das situações. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho reações impulsivas quando... sei lá, quando a professora tá tirando dúvida na sala e aí eu fico muito impulsivo e eu acabo cortando ela porque eu quero responder. Ou então quando o meu amiguinho tá falando e aí eu sei o que ele vai falar e aí eu corto ele de novo. E os adultos a mesma coisa, quando eu tô conversando com meu amigo e aí eu vou lá e corto ele. Né? Geralmente são bem esses comportamentos que a gente acha que não é impulsividade, mas é. Então a gente tá conversando com uma pessoa e aí a gente vai lá e sem querer, querendo, dá aquela cortada na pessoa, porque a gente já sabe qual vai ser o final da história e aí a hora que percebe, cortou. Então, são essas situações, é interessante você observar, porque a partir do momento que você começa a fazer esse tipo de observação, você consegue
ou se controlar, ou 2, se é uma situação que você consegue evitar, por exemplo, eu fico mais impulsivo quando eu bebo, vamos supor. Então, evita de beber, né? Pega a bebida, então eu vou beber em menor quantidade. Eu fico muito impulsivo quando eu vou em determinado tipo de festa e aí eu, sei lá, faço besteira. Então, evita de ir em determinado tipo de festa, né? Ou evitar a situação, se for possível, ou tentar contornar a situação e se observar para que a situação não aconteça mais, né? Assim você consegue evitar a situação, né? E sempre se questionar, eu posso evitar mesmo essa situação? Por que eu evitaria? Quais ganhos eu teria? O que eu perderia com isso? Né? O que eu posso mudar no meu comportamento? Quais comportamentos que eu poderia ter tido? Né? E assim, pai, mãe, ensina teu filho já desde pequenininho a fazer esse tipo de observação. Né? É possível que a criança já aprenda a lidar com esse tipo de comportamento a partir do momento que ela é ensinada. Né? Se ela não é ensinada, se ela acha que é normal, ou se ela aprende a fazer uma terceirização de culpa, vamos assim dizer, às vezes ela escuta o pai e a mãe falando, mas é assim porque ele tem TDAH, é porque tem TDAH, porque é irritado, porque tem TDAH, ou é agitado, porque tem TDAH. Ela vai aprendendo a colocar a culpa só no TDAH. E aí, como a culpa é do TDAH, ela não pode resolver. Agora, a partir do momento que ela aprende a lidar com isso, eu tenho TDAH, mas isso não faz de mim uma pessoa incapaz. Eu posso lidar com isso. Né? Eu posso ter estratégias, eu posso ter meios para lidar com tudo isso. Obrigada, Lisângela, obrigada, Grace. E agora eu vou dar aqui 2 colherzinhas de chás para vocês. E como eu sei que tem um delayzinho, né, um atraso, eu vou pedir para vocês deixarem as perguntas e os comentários. Se vocês perceberem que tá andando a tela muito rápido, aí eu peço para que vocês deixem mais devagar, porque eu não consigo voltar a tela aqui, porque eu tô um pouquinho longe do celular. Tá bom? E essas 2 colherzinhas de chá são 2 dicasinhas bem coringazinhas que eu vou dar aqui. Primeira delas, meu cabelo tá incomodando. Primeira delas, gente, evita se comparar. Cada um é cada um, mesmo que tenha TDAH, mesmo que seja do mesmo subtipo, cada um é cada um. Foi criado em contextos diferentes, por pessoas diferentes, tem personalidades diferentes. Então, assim, é importante que você pode ter pessoas em quem você se espelha, né? Então, eu quero me espelhar em fulano de tal, porque ele tem TDAH e ele cresceu, ele fez isso, deixa eu pensar, deixa eu ver o que ele fez para crescer, né? Então, você pode ter, sim, pessoas a quem se espelhar. Mas se a partir do momento que você percebe que essas pessoas em quem você se espelha estão te botando para baixo, no sentido de tipo, eu nunca vou conseguir ser igual fulano, aí você tá se comparando e aí não é legal. A segunda, aliás, são 3 dicas agora que eu vi aqui. A segunda é mantenha o seu esforço, tenha em mente o seu esforço, independente do resultado. Claro que a gente quer ter um resultado naquilo que a gente faz, né? Ninguém faz, eu não quero ter resultado nenhum no que eu faço, né? No que eu fiz. Dê o seu melhor para que você consiga fazer, mas o mais legal de tudo é que você pense, você valorize o esforço que você teve para conseguir e não só a vitória, né? Então, por exemplo, pode ser que hoje você não consiga chegar lá na tua meta, mas amanhã você consegue. E o importante foi o esforço que você conseguiu, que você teve para chegar, mesmo que seja na metade, porque amanhã você pode conseguir, né? Então tenha sempre em mente isso. Valorize o teu esforço, o esforço que você fez para chegar até a metade, até 2 quartos, até 1 quarto. Mantenha o seu esforço e tenha em mente o teu esforço. E pais e mães, elogiem o esforço dos filhos também, tá certo? E por último, eu vejo, assim, observo que pessoas com TDAH são muito criativas, assim, tem uma quantidade de ideias, assim, com uma velocidade muito grande, e é bem interessante observar isso. Então, assim, tenha um caderninho de ideias, um bloquinho, assim, de ideias, e leva com vocês, põe dentro da carteira
e anota todas as ideias que vocês tiverem, todas as ideias que vocês tiverem. Pode ser que na hora vocês não saibam assim, essa ideia não vai me servir para nada, mas pode ser que daqui a 5 anos essa ideia sirva, pode ser que daqui a uma semana sirva, ou pode ser que não sirva para você, mas sirva para o teu amigo, ou pode ser que essa ideia se linke com uma ideia que você vai ter daqui a pouco e se transforme numa outra coisa que vai te fazer bem. Então assim, tenha um caderninho de ideias. Isso também não só para pessoas que têm TDAH, mas para qualquer outra pessoa. É bem legal esse negócio do caderninho de ideias e funciona bem. Tem de vida, às vezes, ideias profissionais, ideias pessoais, ambições, e tem assim esse caderninho que, gente, sério, é bem legal mesmo, assim, ajuda bastante. Então agora vamos lá, eu vou responder as perguntas de vocês. Tenho uma dúvida, qual a melhor idade para explicar para uma criança o que ela tem? Então, Gisele, eu acho muito relativa a questão da idade, pela questão de que maturidade da criança é a questão de os pais que tem que ver quando que vê que o filho tá maduro, quando que não tá. Eu já expliquei para crianças de 7 anos no meu consultório junto com os pais, a gente usa uma técnica que a gente chama de psicoeducação, né, que é quando a gente explica para a criança aquilo que ela tem. Então, eu já expliquei para crianças de 7 anos aquilo que ela tinha e a criança teve um bom entendimento. Em compensação, já atendi outras crianças com TDAH de 10 anos que a gente não conseguia fazer psicoeducação. Então, é questão de você ver com teu filho se você acha que ele já está maduro, se você acha que ele já consegue ter uma boa compreensão disso tudo. Se teu filho está em tratamento com o psicólogo, conversa certinho com o psicólogo do teu filho, com a psicóloga dele, para que ele consiga entender, para que ele te oriente e veja se teu filho tem maturidade para receber esse tipo de diagnóstico, para ele entender, aliás. Ju, como posso trabalhar com minha paciente com TDAH de 19 anos? Se puder me dar algumas dicas. Bem, Lisângela, eu acho que a primeira questão que você tem que trabalhar com ela, eu não sei qual que é a tua linha teórica, né? Qual que é a tua abordagem, né? A abordagem, só abrindo parênteses aqui, é a forma como a gente trabalha, a forma como a gente atende o paciente, né? É interessante que você explique para ela, né? Que ela saiba o que ela tem, se ela já não sabe, e que ela conheça, né? Como já tem 19 anos, mas que ela conheça tintim por tintim o TDAH, né? Eu gosto de trabalhar dessa forma, né? É um pouquinho amplo, assim, a tua pergunta, mas resumidamente, o primeiro passo seria ela saber o que ela tem, exatamente, porque ela sabendo o que ela tem, acaba já sendo um bom caminho, porque ela vai criando estratégias, assim, você pode ir criando com ela. Então, por exemplo, desatenta, então vamos criar estratégias para lidar com a desatenção. Hiperativa, vamos criar estratégias para lidar com a hiperatividade. Impulsiva, vamos aprender a criar estratégias para lidar com a impulsividade. E isso tudo você vai vendo os pensamentos que geram, os sentimentos que geram, os comportamentos que ela tem com relação a isso. Mas eu sou da terapia cognitivo-comportamental, então eu trabalho dessa forma, né? Então tem que ver a forma como você trabalha, tá certo? E eu quero achar a pergunta acho que foi a Sandra que colocou, eu não tô conseguindo achar. Aquela pergunta do diagnóstico, acho que foi, ou de como que... Sheila, foi a Sheila que colocou. Alguém lembra que pode colocar aqui pra mim, por favor? A Sheila perguntou no comecinho. Existe algum tipo de cura ou só tratamento? Então, Sheila, cura para o TDAH não existe. Existem formas, né, onde você aprende a lidar, né, o tratamento mesmo, né, com o TDAH. Então, você tem um acompanhamento com o psicólogo. Às vezes é necessário fazer também, na maioria das vezes eu acredito, principalmente quando criança, com o psicopedagogo. E com o fonoaudiológico também, às vezes, né? Depois de adulto, os sintomas diminuem um pouquinho e eu vejo uma necessidade maior, né? Se tiver algum fonoaudiólogo aqui assistindo, pode me corrigir, pode puxar minha orelha. Vejo uma necessidade maior quando fica adulto de fazer um acompanhamento com o psicólogo, porque os problemas que estão relacionados à fala e tudo mais são mais na infância. Né? Com o tempo a criança vai se desenvolvendo
e esses problemas vão diminuindo, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele se desenvolve até e continua na idade adulta. Alguns profissionais dizem que desaparece na idade adulta, mas não desaparece, os sintomas é que desaparecem, é que na maioria das vezes as crianças, algumas são diagnosticadas como hiperativa e a criança e o adulto acaba diminuindo os sintomas de hiperatividade. Então as pessoas, os profissionais acham que diminui, que o sintoma que o TDAH desapareceu, mas na verdade não desapareceu o TDAH. Os sintomas de hiperatividade que diminuíram. E muitas vezes depois na fase adulta aumentam os sintomas de impulsividade e de desatenção. Então, o TDAH não tem cura, né? Respondendo a pergunta da Sheila, mas ele tem tratamento e com o tratamento você consegue viver uma vida normal como de qualquer pessoa, tá certo? Então, minha gente, por hoje foi isso, né? Eu queria saber se vocês gostaram, então quem gostou, dá coraçãozinho aí pra mim, porque eu gosto de coraçãozinho, então se vocês gostaram, deixe seus coraçõezinhos, os seus joinhas, pra eu saber se vocês gostaram. Eu tô planejando fazer bastante conteúdo legal de TDAH, para pessoas com TDAH, para pais e mães com TDAH e para adultos com TDAH, né? Vem bastante novidade, vem algumas surpresas por aí. Então, fiquem atentos na minha página Bate-Papo com Pensamentos. Se vocês ainda não curtiram a página Bate-Papo com Pensamentos, curtam a página aqui. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil para vocês, eu espero que eu tenha ajudado. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe essa live para que os seus amigos e outras pessoas com TDAH também possam saber dessas dicas e possam ter também esse tipo de orientação, né, para que essa live alcance mais gente, para que outras pessoas possam ter também mais qualidade de vida com o TDAH. Tá certo, gente? Então, até mais. Tchau, tchau.